Cumprimento a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém? A todos vocês que estão aí em seus lares, que o Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nessa noite. Nessa noite, o nosso culto da família, nós iremos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor e eu peço que você se atente ao que será falado nessa noite, amém? Pode se assentar, ficar à vontade. Você que tem a sua Bíblia, abra ela aí em 2 Crônicas, no capítulo 20. Você que está em casa pode acompanhar direto na sua tela, irá aparecer o texto aí para você. 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. É um texto um pouco extenso, devido ao nosso pouco tempo que temos, mas será necessário ler esse texto para melhorar a nossa compreensão na palavra dessa noite. Amém, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do 1 até o 30, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode pôr-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, e teu povo a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da nossa terra, ou da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados,
por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os coeritas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e para cantares ao Senhor louvores, e pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando-os, mas havia mais do que eles poderiam, ou que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluias. Nós vemos aqui um texto que, na verdade, os louvores que entoamos hoje falou sobre louvar ao Senhor, sobre oferecer ao Senhor o nosso louvor, sobre exaltar ao Senhor. E nesse texto nós encontramos praticamente, nos deparamos com essas pessoas que, em meio a essa dificuldade em que eles encontraram, eles não encontraram a outra alternativa, a não ser adorar ao Senhor, a não ser a louvar ao Senhor, a cantar hinos de louvor ao Senhor, como nós acabamos de ler aqui. Nós vemos que o plano de Deus para as famílias é sempre um plano de felicidade, um plano de paz, um plano de harmonia.
E para o homem, Deus, ele tem o seu amor que é incontestável para as nossas vidas. E nós vemos através da sua palavra, como foi lida nessa noite. Mas, infelizmente, muitas vezes, no lar, nós não encontramos somente felicidade, paz, harmonia. Encontramos também lugar de discórdia, lugar de medo, lugar de tristeza. Aqui no texto que nós lemos, nós vemos que as famílias de Jerusalém, que estão vivendo um tempo assim parecido, um tempo temoroso, que eles estavam temendo, estavam com medo, após receberem a notícia de que os seus inimigos marchavam contra eles, os seus inimigos vinham ao seu encontro para guerrear contra eles. Então eles são tomados pelo medo no versículo 3. E no versículo 12 o rei Josafá ora dizendo que não sabiam o que fazer diante dessa crise que agora se instalara nas famílias de Jerusalém. Josafá não se entrega, mas ele ali lidera as pessoas, e eles levam as pessoas daquele lugar a ter uma escapatória, ter uma solução. Diante desse texto que lemos, diante dessa crise que esse povo viveu nessa época, que eles tiveram medo, eles viveram uma crise entre eles. Essas famílias de Jerusalém, eles viveram um momento de crise ali. Eu queria fazer uma breve reflexão nessa palavra, nessa noite, com o seguinte tema: de famílias vivendo em crises. Vejamos então alguns pontos do que fazer quando no meio da crise nós não sabemos o que fazer. Aqui nós nos deparamos e vemos que, a partir do versículo 3 e 4, eles uniram-se para buscar ao Senhor com oração e jejum. Talvez eles poderiam ter uma outra opção nesse momento. Talvez eles poderiam então procurar fugir e deixar para que os povos ali, os seus inimigos, viessem e tomassem conta de suas terras. Só que ao invés disso, eles foram orientados a buscar ao Senhor, a orar e a jejuar ao Senhor. Então nós percebemos que em meio a momentos de crise de nossas vidas, o que nós devemos fazer, o que temos que fazer, o que é certo a fazer, é buscar a face do Senhor, é orar ao Senhor, jejuar ao Senhor. Não existe uma outra escapatória. Esse é o primeiro ponto. Esse é o principal ponto, não o menos significante ou mais importante, mas é um deles. Eles uniram-se para buscar ao Senhor com oração e jejum. A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos orar sempre, mas principalmente quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não temos a solução para os nossos problemas, aí sim nós devemos e temos que buscar ao Senhor, que orar ao Senhor, que jejuar ao Senhor. É o que a palavra está falando aos nossos corações nessa noite. A oração e o jejum, ele é o meio estabelecido por Deus para desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento direto com Deus. Nós entendemos e vemos que é através da oração, através do jejum, que nós temos um relacionamento estreito com Deus, que nós podemos nos achegar ao Senhor, que nós podemos ter um contato direto com Deus. É através dessa oração e através do jejum, através da nossa busca com o nosso coração sincero. E é isso que eu entendo nessa noite através desse texto que lemos. Através da oração, conhecemos a Deus como fonte de poder, como conhecemos a nós mesmos, como dependemos de Deus, como nós somos tão dependentes de Deus. E nós percebemos nos nossos momentos de crises. Mas, infelizmente, nos nossos tempos da pós-modernidade, quando temos inúmeros recursos feitos pelos homens, muitas famílias às vezes procuram esse meio de sair de suas crises,
não somente de sua crise familiar, mas todas as outras. Numa crise emocional, numa crise no seu trabalho. E muitas das vezes, hoje, nos nossos tempos, nós procuramos um escape em consultórios, não que não seja certo, mas que não é a única saída. Muitas das vezes nós procuramos outro tipo de soluções para as nossas crises, para a nossa crise familiar, para a nossa crise emocional e assim por diante. Mas assim como no texto, nós devemos entender que a oração e o jejum, ela é o meio de nós alcançarmos a graça de Deus para as nossas vidas. Não existe um outro meio para que nós possamos e venhamos a alcançar a graça de Deus para os nossos corações. Mas principalmente em tempos de crise, é o primeiro recurso a ser usado para transformar o nosso lar num vale de bênção. Quando nós estamos passando em crise na nossa família, quando nós estamos passando em crise em nosso lar, é através do jejum, é através da oração, que nós transformamos essas crises em um meio de bênção para as nossas vidas. É através desse meio, da oração e do jejum, que nós alcançamos a misericórdia de Deus e alcançamos então e conseguimos escapar dessas crises em que estamos enfrentando. Então, primeiro eles uniram-se para buscar ao Senhor em oração e em jejum, no versículo 3 e 4. E depois, no segundo ponto, eles deram ouvido à palavra de Deus. No versículo 14 e versículo 15. No versículo 15 diz assim: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Em meio àquela tribulação, aquela crise em que eles estavam passando, os seus inimigos vinham marchando contra eles. Eles não tinham um exército à altura para enfrentar aqueles inimigos. Eles seriam incapazes de vencer aquela guerra. Eles teriam a menor chance de enfrentar aquele grande e enorme exército, como a palavra diz, e ter uma vitória, e ter êxito sobre aquele confronto. Só que em meio ao improvável, para eles, aos seus olhos, ao seu ponto de vista, aos seus corações, em meio ao improvável, eles são direcionados a uma solução, a buscar a face do Senhor, a jejuar ao Senhor. E então, através dessa busca que eles tiveram, eles têm ali então uma solução para o seu problema. Um escape ou uma escapatória para a sua crise. Aquele exército era enorme. Eles não poderiam vencê-los. Mas então o Senhor fala para eles que eles podem ir contra eles. Eles podem sair pela manhã e marchar contra aquele exército. Porque aquela guerra e aquela batalha não eram deles. Aquela guerra e aquela batalha era do Senhor. O Senhor iria pelear, o Senhor iria batalhar por eles. Não era preciso eles usar arma alguma, não era preciso eles usarem nenhum tipo de tecnologia, não era preciso eles usar nenhum tipo de luta contra aquele povo, porque o Senhor lutaria contra eles. Seria o Senhor quem estaria na batalha, seria o Senhor quem estaria diante deles. E então, diante dessa decisão, eles deram ouvido à palavra do Senhor. E então aquele enorme exército, do qual eles não teriam chance alguma de enfrentar, foi derrotado. A palavra diz que eles lutaram um contra os outros. Veja bem que
como o Senhor age através da crise que aquele povo estava vivendo. Não foi preciso que eles pegassem espada nenhuma. Não foi preciso que eles lutassem contra aquele povo, mas simplesmente ouvisse a voz do Senhor direcionada através dos profetas. Eles fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado para que eles fizessem. E através deles terem ouvido a palavra do Senhor, através deles terem dado ouvidos à palavra do Senhor, eles conseguiram alcançar a vitória naquele momento de crise em que eles estavam vivendo. Então, após um período de oração e jejum, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e disse: dai ouvidos, vós, moradores de Jerusalém, ao que vos diz o Senhor. E o que o Senhor falava para eles? Para que eles fossem contra aquele enorme exército. Por mais que a nossa crise seja grande, por mais que a nossa batalha seja grande perante aos nossos olhos, mas o Senhor, é Ele quem luta por nós. É Ele quem está diante da nossa batalha todos os dias. Não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja a sua guerra, o Senhor, Ele está guerreando por você. O Senhor está guerreando pela sua família. Não importa se o seu filho, não importa se o seu esposo, não importa se o seu neto, se o seu sobrinho, se o seu irmão, se ele está diante do mundo, se ele está distante dos caminhos do Senhor, se ele está no caminho das drogas, não importa onde ele esteja, essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Nós devemos simplesmente ouvir a voz do Senhor, dar ouvido àquilo que o Senhor tem nos falado e deixar que o Senhor vai guerrear por nós. O Senhor, Ele vai batalhar por nós e nós teremos a vitória, nós teremos a solução para as nossas crises familiares e todas as crises que tivemos. Um lar de bênção, ele é edificado pela palavra de Deus. Jesus, ele nos diz lá em Mateus 7:24 que todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser esse homem prudente. Homem e mulher que ouve a palavra do Senhor. Homens e mulheres que têm os ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Temos que estar sempre prontos a atender ao chamado do Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. E a palavra de Deus, ela traz vida para as nossas vidas. Ela vivifica as nossas vidas. Em Salmo 119, no verso 25, diz que a palavra de Deus nos fortalece. No verso 28, diz que ela é o nosso guia. No 119, no versículo 105, diz que a palavra do Senhor é prazer para nós. Lá em Salmo ainda 119, em 143, diz que a palavra do Senhor é paz para os nossos corações. É paz para as nossas vidas. É tudo aquilo que o nosso lar precisa para ser um lar abençoado pelo Senhor. A palavra do Senhor é tudo o que precisamos para que o nosso lar seja um lar de bênção. E o que devemos fazer para alcançarmos é somente dar ouvidos à palavra do Senhor. Nós devemos nos alimentar todos os dias por essa palavra. Nós devemos e precisamos buscar todos os dias essa palavra. Essa palavra é a nossa vida. É aquilo que nós devemos viver todos os dias, em todos os instantes, com os nossos corações. Depois, mais na frente, nós vemos que a palavra de Deus, uma vez recebida, ela expulsa o medo. Aquele povo, eles tiveram medo. A palavra diz que eles tiveram medo. Eles tiveram tanto medo que eles não sabiam o que fazer. E então eles recebem a palavra do Senhor
e eles dão ouvido à palavra do Senhor. E depois de dar ouvido à palavra do Senhor, eles tiveram que se dispor. Eles dispuseram-se para adorarem ao Senhor, para louvar ao Senhor com todas as suas forças. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, em meio àquela crise, aquele enorme exército que marchava contra aquele povo, eles tiveram a palavra de sair e irem louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. E diante desses louvores em que eles entoaram, diante da adoração que eles tiveram ao Senhor, eles conseguiram alcançar a vitória de Deus para a vida deles. Agora, as palavras que expressavam medo, que expressavam lamento, que expressavam revolta, elas são substituídas por palavras de louvores a Deus. Eles passaram a adorar e a louvar ao Senhor com o seu coração, com todas as suas forças. Eles colocaram de dentro para fora, eles expressaram louvores ao Senhor. E o Senhor os atendeu naquele momento. O louvor que brota de dentro dos corações sinceros, ele tem o poder de transformar um ambiente de medo em um ambiente de segurança. Um ambiente de discórdia em um ambiente de paz. Um ambiente de tristeza em um ambiente de verdadeira alegria e confiança diante da presença do Senhor. Foi isso que esse povo encontrou diante da palavra de Deus que foi direcionada através do profeta sobre a vida deles. E nós não podemos e não devemos agir diferente, irmãos. Você que está me ouvindo aí na sua casa, no seu lar, nós não podemos agir diferente. É através dessa palavra que nós conseguimos vencer as nossas crises, as mais tamanhas crises em que estamos ou que possamos enfrentar. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos encher-vos do Espírito. É tão gratificante quando nós olhamos para esse texto, vemos que em toda aquela crise que aquele povo estava vivendo, eles pararam para dar ouvido à voz do Senhor. Eles louvaram ao Senhor. O medo deles transformou-se em alegria, o medo deles transformou-se em louvores. Os seus corações foram cheios da graça de Deus e eles louvaram e adoraram ao Senhor. E nessa noite eu convido você a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor em meio às dificuldades que você está enfrentando em sua vida. Em meio às crises familiares, a crise lá no seu emprego, na sua faculdade. Que você tenha em mente que é só através do louvor, é só através da adoração, é só através de darmos ouvido à voz e à palavra do Senhor que nós podemos enfrentar esses momentos de crises e conseguir a vitória dada pelo Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos crer no Senhor. O último ponto diz que eles confiaram em Deus e nos profetas. Diante daquelas circunstâncias em que eles estavam vivendo, em que eles estavam enfrentando, eles confiaram em Deus e confiaram nos profetas. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E foi isso que eles fizeram nesse momento, nessa ocasião em que eles estavam enfrentando, em que eles estavam vivendo. Eles ouviram a palavra do Senhor. E agora eles deveriam confiar e fazer tudo o que o Senhor, através dos seus profetas, haviam dito para que eles fizessem. Os inimigos, eles eram poderosos. Nós vemos no texto que os inimigos eram cruéis,
eles não tinham nenhum respeito para com as suas famílias, pois eles queimavam os seus próprios filhos em sacrifício aos deuses. No entanto, as famílias de Jerusalém, eles deveriam confiar no Senhor, que certamente lhes daria vitória, mesmo em meio ao coração duro daquele povo, mesmo em meio à maldade que existia naquele exército que marchavam contra eles. Eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam acreditar de fato com os seus corações que o Senhor iria lutar por eles, que eles não precisariam fazer mais nada, além de confiar no Senhor. E foi isso que eles fizeram. E é o que nós devemos fazer. É o que nós temos que fazer. Simplesmente confiar no Senhor. Depositar a nossa confiança, a nossa plena e única confiança no Senhor. Porque é Ele que em nossos momentos de crises está pronto a nos guardar, está pronto a nos sustentar pela mão ou pelas mãos e passar em nossos momentos de crise, em nos dar a vitória, em nos socorrer nesses momentos em que os nossos inimigos são maiores do que nós, em momentos em que o exército que nos enfrenta é muito maior do que aquele exército que existe dentro de nós. Neste momento é o Senhor que peleia contra nós, é o Senhor que está à frente da nossa batalha. Essa noite eu convido você a entregar a sua plena confiança no Senhor. Diante desse texto que lemos, diante dessa palavra que falamos, que o Senhor possa nos fortalecer todos os dias e anexar essa palavra no fundo do nosso coração, para que quando em nosso momento de crise, quando os nossos momentos de crise chegarem à nossa porta, nós não venhamos nos abalar diante das circunstâncias, diante dos exércitos enormes, diante dos gigantes que se levantam todos os dias contra as nossas vidas, diante do inimigo que se levanta todos os dias contra a nossa família, contra o projeto de Deus que é a nossa família. Que essa palavra seja fixada em nossos corações. Em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos, aí no seu lar, aqui onde você está. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Nós entregamos as nossas batalhas, as nossas crises, as nossas dificuldades. Deus, entregamos os gigantes que se levantam contra nós todos os dias. Nós entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue, assim como já tem feito, assim como o Senhor fez nos dias de Josafá. Que o Senhor continue fazendo em nossa casa, em nossa família. Que o Senhor continue peleando, que o Senhor continue lutando, batalhando, guerreando contra os nossos inimigos, Pai. E nós falamos ao Senhor com todo o nosso coração nessa noite que nós depositamos e colocamos toda a nossa confiança no Senhor. E cremos que o Senhor continuará lutando por nós, que nós não precisaremos, Deus, lutar contra os nossos inimigos, mas simplesmente confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor nos disse nessa noite que nós devemos simplesmente confiar e obedecer a sua palavra, ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra, crer na sua palavra. E o mais importante, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, orar ao Senhor e consagrar as nossas vidas em jejum ao Senhor. E nós, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos para que o Senhor nos sustente todos os dias com as suas mãos. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por ter falado aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa noite.
Amém.